Então, Pedra Parida foi um trabalho criado em 2022, estreado em março de 2022, no mês da mulher. Ele trata do tema de violência de gênero, foi vencedor do Prêmio Sesc Mais Cultura em 2023, na categoria Desenvolvimento Estético, tem a direção de Ed Oliveira e é uma mistura de teatro, dança, instalação, performance. Ele é um lugar borrado entre essas fronteiras, então você vê um pouquinho dessas linguagens ali misturadas, né? Então a gente, através de várias imagens que a gente diz polissêmicas, a gente vai abordando, né, situações em que a mulher vive, que são às vezes naturalizadas, né, de violência, de violações, e às vezes não naturalizadas, bem evidente de violência, como a própria violência física propriamente dita, mas a violência psicológica, coisas que às vezes a gente não se dá conta na sociedade. O espetáculo tem essa intenção de desvelar esses processos para que a gente cada vez se torne mais intolerante a eles, né, e em busca da nossa emancipação real. É um pouco por aí. Eu digo que é uma epopeia, né? Eu sou uma atriz de coletivo, eu tenho um grupo de teatro, que é a Agrupação Teatral Macaca, que são fundado pelo Hugo Rodas, que é um grande diretor de teatro latino-americano que é radicado em Brasília, e nós somos mais de 10, e por isso eu quis fazer um solo, porque eu falei, gente, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, tem mais 10 pessoas. Eu queria um formato menor para, de repente, viajar mais, difundir um pouco mais, ter um produto menor. Mas acabou que esse espetáculo nem é tão pequeno assim, porque ele é meio grandioso, ele tem um cenário grande, né? Mas foi nessa intenção que eu quis fazer esse solo, assim, de ter uma opção só eu, assim, sabe? E é difícil, eu sinto falta, eu até falo para os meus colegas de trabalho, o pessoal do meu grupo, que eu falo, é tão esquisito, eu estou aqui sozinha no camarim, eu estou me preparando sozinha para... E tem isso, assim, como eu sou da tradição de grupo, né, eu gosto do jogo, né, de estar ali jogando junto, assim, então eu ali sozinha, eu estou jogando, mas na verdade, é diferente. Eu gosto, mas é duro, assim, porque o tema também é duro, por isso que eu digo que é uma epopeia. Mas é uma grande experiência e eu gosto também, eu acho que é um espetáculo importante, muito genuíno também, ele foi muito honesto, gestado de uma forma muito honesta. Então, eu acho que ele é um trabalho muito necessário para as mulheres, porque eu até falo no final do espetáculo, durante muito tempo nós fomos silenciadas, durante séculos, né? Tem até uma frase da Virginia Woolf que fala assim, durante muito tempo, anônimo, nos livros, a assinatura anônimo era uma mulher, né? Então, a gente tem poucas autoras de teatro brasileiras, é difícil encontrar, né? Então, é um trabalho que traz as nossas vozes, as nossas narrativas, né? Isso é importante, então eu trato isso como realmente um sentido, uma missão aí, mesmo estando sozinha aqui, não é... Eu não gosto muito, eu sou mais do coletivo mesmo, mas é importante. É principalmente direcionada às mulheres, né? É de nós para nós, né? Inclusive foi um trabalho que foi... Essa temporada agora tem o patrocínio da Lei Paulo Gustavo e foi direcionado exclusivamente para mulheres. A gente está mobilizando mulheres em situação de risco, instituições. Então, a ideia é a gente falar conosco mesmo, assim, sabe? Porque é isso, a gente é silenciada até hoje, né? Então, assim, temas como aborto, a gente é silenciada, a gente não pode falar sobre isso porque no Brasil é crime, então, às vezes, uma amiga sua, que é sua amiga íntima, fez um aborto e você não sabe. Então, esses silenciamentos, eles acentuam o poder, né, do patriarcado sobre nós, porque se a gente não pode falar sobre isso, a gente não encontra ressonância nessas situações. Então, a gente acha que acontece só com a gente. E quando a gente vê, acontece com todas nós. E quando a gente vê que acontece com todas nós, a gente consegue trocar experiências, a gente consegue se sentir menos culpada. Então, é um processo
de desenvolvimento de uma emancipação através da construção de empatia entre nós, da construção de comunicação entre nós, porque durante muito tempo isso é uma ferramenta de dominação, foi acentuado a nossa disputa, a que a gente tinha que a gente era inimigas, que a gente tinha que competir uma com a outra, né? Eu venho de uma geração que isso ainda era muito forte. Eu acho que agora está um pouco mais borrado, ainda bem, que bom. Então, é um pouco sobre isso esse trabalho, para a gente realmente criar companheirismo, compartilhamento de experiências e a partir daí a gente conseguir aprofundar discussões que muitas vezes vieram tabus para nós e agora a gente pode falar de uma forma mais aberta, com menos tabus, né? E aí poder, de repente, superar certos traumas, certas dores, e ser intolerante a certas situações que antes você silenciava e ficava, nossa, eu não gostei, mas não sei por que eu não gostei, porque não tinha nome para isso, hoje tem nome, é assédio, é violência psicológica, é opressão dentro de casa, a gente está dando nome às coisas, então é muito importante que a gente fale sobre as nossas situações entre nós e que a gente diminua essa sensação de competição, porque na verdade nós somos iguais, né, dentro da nossa condição, sofremos as mesmas coisas, né? Eu falo que toda mulher no mundo, em algum nível, já foi violada, e com qualquer idade, até uma bebezinha. Então é sobre isso, é sobre refutar essas violações e ser cada vez mais intolerante a isso. O espetáculo ele é muito imagético, né? Ele não tem uma história linear, começo, meio e fim. São imagens, uma coisa vai virando outra coisa, vai sugerindo. Então é muito aberto, é quase umas artes plásticas, quando você vai ver também uma instalação e você vai tirando suas conclusões daquela imagem. São sugestões, né? Então, às vezes muito diretas, às vezes muito indiretas. O espetáculo ele nasceu eu assisti um filme e depois eu li o livro, que eu descobri que era o mesmo autor do livro, era o diretor do filme, que se chama Pedra da Paciência, Singhé Sabur, que é de um diretor, um autor franco-afegão. E esse filme passa num Afeganistão assolado pela guerra ali, provavelmente durante a ocupação do Talibã. E essa situação, o Talibã, agora eles voltaram, coincidentemente, em agosto de 2021, quando eu estava começando a montar esse trabalho, o Talibã voltou a dominar o Afeganistão. E sob o regime do Talibã, é o momento em que as mulheres têm as menores condições de direitos civis, né? O pior cenário para uma mulher estar sobre o regime Talibã, porque eles são muito fundamentalistas, eles têm uma visão sobre o feminino que é muito dura, né? Para não dizer outra coisa, não quero julgar, mas assim impor essas condições. Então assim, essa mulher do filme, a mulher sob o regime Talibã, ela não consegue nem comprar um pão sem a presença de um homem, né? Ela não pode trabalhar, né? Ela tem que ficar restrita ao ambiente doméstico. Porém, o marido dela, ele é um guerreiro que está com uma bala alojada na nuca e ele está inválido. E são ela, as duas filhas e ele, o núcleo familiar. E ela está ali naquele fogo cruzado da guerra civil ali. E ela se vê assim, o que eu vou fazer? Eu tenho duas filhas para criar, meu marido está aqui, eu não posso fazer nada. Então, ela traça estratégias de sobrevivência, e foi isso que me chamou a atenção no filme, muito curiosas. Então, aquela mulher, uma ótima atriz, inclusive, que você olha e você tem uma imagem dela, ela vai começando a falar e tentar sobreviver dentro daquele contexto. E aquilo é muito interessante, né? Porque, inclusive, a tia dela, que virou uma puta dentro daquela sociedade e tal, ela mais emancipada, ela contou para ela uma lenda afegã, que é de uma pedra que se chamava Pedra da Paciência, que se ela contasse todos os infortúnios para aquela pedra, se um dia que aquela pedra se arrebentasse, aconteceria um milagre e ela seria libertada de todos esses infortúnios.
Aí ela começa a ver o marido dela como essa pedra, porque ela está puxando ele para... Tem um bombardeio, ela tem que puxar ele para lá. Aí ela começa a ver como uma pedra. E ela começa... Ela fala, você é minha pedra da paciência. E começa a falar para ele. E ela nota que em 10 anos que ela é casada com ele, ela nunca falou com ele. Ele não sabe o que se passa na vida dela. E ela começa a falar. E aquele processo de fala dela é um processo de emancipação. E eu fiquei muito interessada. Eu falei, gente, que interessante, né? O que essa mulher fez para sobreviver? Certo ou errado? O que é certo e o que é errado dentro disso? Então, me interessava muito. Então, o espetáculo partiu desse ponto de partida, não é sobre essa história, o trabalho, mas tem vestígios dessa história no trabalho. Então, a gente vai para aquelas regiões onde mais do islâmicas, né, onde a mulher usa a burca, né, porque se aquela mulher está com uma burca, são ressonâncias do patriarcado, ressonância de um olho masculino sobre nós. Então, por isso que a gente trata desse assunto. Não é de forma nenhuma querendo julgar outra religião e outra cultura totalmente distante da nossa, mas é sobre olhar com muito apreço sobre a condição da mulher cá e acolá. Então, a gente não fica só restrito a olhar a condição da mulher naquela região de onde foi o pontapé inicial para o processo criativo, mas também até onde também não é extremamente opressor o fio dental, a nudez, né, a objetificação dos nossos corpos, o tanto que a gente está se cortando para estar dentro do padrão. A gente corta os nossos lábios, a gente corta os nossos peitos. Eu vi uma notícia recente agora no Correio Brasiliense, que é um cara que cortou o peito da mulher e tirou o silicone dela. Ele esfaqueou ela e tirou o silicone dela. Sei lá por quê, não consegui ver a matéria a fundo, foi uma manchete assim. E assim, a gente está se cortando para se adequar, né? Que mundo é esse que não aceita o nosso corpo como ele é? Né? Porque, naturalmente, esse padrão que é imposto para a gente, ele é irreal, ele é uma violência, porque a mulher ela acumula gordura, porque a gente gesta, né? Testosterona é que produz músculo, então esse corpo musculoso, esse bundão, é uma violência contra os nossos corpos, é justamente para a gente se alienar do nosso poder, das nossas formas, das nossas curvas naturais e ficar ali enxugando gelo, procurando um padrão que é irreal para a gente e só produz sofrimento e alienação do nosso poder, do nosso corpo. Então, assim, o sangue menstrual, que durante muito tempo a gente tinha que ter vergonha de menstruar, o peito que amamenta, que não pode ser mostrado em público, por quê? Por quê? Então, assim, o tempo inteiro a gente está ali sendo tolhida no nosso poder no nosso poder natural, assim. Então, tudo isso... Então, são coisas naturalizadas, gente. Tem tanto gente que tem mulher, não quero julgar quem faz isso, mas que tem mulher que está cada vez mais com beiço assim, e aí depois, não é mais esse o padrão de beleza, é outro. E aí você já colocou, e aí tem que tirar, e aí está sempre em busca de, né? Então, isso é muito violento. A pedra do título tem a ver com a pedra da... Tem a ver com essa pedra, porque a gente faz o processo, a gente também olha para uma coisa mais, olhar a terra como uma mulher violada também. Então, o macho desertificador, que produz guerras, que produz ruínas, né? E a terra ali sendo massacrada. Então, tem o espetáculo é uma ruína, o cenário é uma ruína, é um lugar totalmente assolado pela guerra. Então, você vê ressonâncias também, por exemplo, a guerra em Gaza agora. Eu vi cenas ali que tinha no espetáculo e a gente, meu Deus, está acontecendo, né? O que a gente está falando aqui. Então, essa pedra, e a gente também tem a gente traz também uma visão de que a pedra é o osso da terra, né? É o que sustenta também. Então, tem várias imagens de pedra, né? A gente viu, por exemplo, uma notícia quando começou a guerra em Gaza, do pai com 2 sacos assim, que eram os ossos dos filhos, pedaços dos filhos que morreram bombardeados. E tem uma cena muito similar na peça sobre isso. Assim. Então, é uma peça dura e tem essa dimensão, né, dessa
dor, dessas diversas dores. Eu sempre me interessei em nós, né? Eu sou mulher e tenho o privilégio de ter uma educação um pouquinho mais... Pude uma certa emancipação. Eu nem falo que eu sou emancipada, porque eu ainda tenho tantas travas, assim, mas eu tive uma educação que me permitiu ser uma mulher, de certa forma, um pouco mais empoderada, né? De descobrir os caminhos para a construção da minha autoestima, que eu acho que é uma construção que eu falo que não é nem diária, é horária, minuto a minuto. A autoestima de uma mulher, a gente tem que estar na vigília de se afirmar como a gente é, na nossa força, minuto a minuto. E aí, quando eu vi esse filme, eu me interessei nisso, porque naquele processo de fala dela, ela estava se emancipando e se empoderando. Eu falo, nossa, que interessante, eu quero falar sobre isso. Porque eu não quero falar sobre a violência de gênero, eu quero falar sobre o nosso processo de empoderamento. E ele envolve enfrentar a violência de gênero, porque o que nos aprisiona é o patriarcado. O que nos aprisiona é esse olhar do macho sobre os nossos corpos, sobre nós, sobre a nossa vida. Se homem engravidasse, o aborto não era tabu, era uma prática comum. Então, assim, chega. Então, assim, o processo de empoderamento e de emancipação envolve dizer chega. Envolve a gente falar, não vou botar silicone porque você quer que meu peito seja mais sexual. Não vou, as minhas decisões não vão ser sobre o seu olho, sobre mim. As minhas decisões vão ser sobre mim. Eu não quero casar, eu não quero ter filho. Eu eu escolhi não nascer para isso. Eu escolhi. Mas eu posso escolher também nascer para isso. Eu quero casar, é o que eu quero. Então, assim, as nossas conquistas são muito recentes. Se a gente for olhar em termos históricos, as nossas avós não podiam ser. Tem uma cena que fala assim, que ela chama Vó Verde. Por que Vó Verde? Porque a sensação que eu tenho é que minha avó morreu verde. Que ela não morreu, que ela não podia ser quem ela era. Assim. Até me emociono, porque... E graças a ela a gente está aqui. Que bom que eu agora posso me sentir plena para amadurecer, para seguir o caminho que ela não pôde trilhar, mais emancipada. Então é sobre isso, não é sobre violência de gênero, não é sobre exatamente isso que eu queria dizer, mas a gente acaba batendo nisso, porque para a gente falar de coisas melhores, a gente primeiro precisa enfrentar essas amarras cotidianas, diárias. A gente vive isso diariamente, gente. Eu já tive um namorado que chegou para mim, por que você não bota silicone? Ah, você está muito gordinha, não sei o quê. Sabe? Que olhar é esse? E ele, uma pança desse tamanho. Eu falei, gente, nossa, que ótimo, né? Sou sempre eu que tenho que... A culpa é sempre nossa. Então, a gente primeiro precisa refutar a culpa ancestral, vencê-la, para aí a gente poder tratar de temas mais felizes. Mas até então a gente ainda está engatinhando, né? Há pouco tempo a gente não podia votar, há pouco tempo a gente não podia viajar sem autorização do marido. É há muito pouco tempo. Então, e as nossas conquistas, elas podem retroceder. A gente está com um congresso extremamente conservador que tem esse olhar sobre os nossos corpos bem perigoso. Então, é uma vigília eterna para a gente avançar. Então, definitivamente, não é entretenimento esse espetáculo, apesar dele ser muito estético. É um deleite estético, é uma luz linda do Dalton Camargos, que é um dos principais iluminadores de teatro daqui do Centro-Oeste. Ele formou as novas gerações. Então, o espetáculo ele é muito plástico, ele é um deleite estético, assim, sabe? Mas eu não consigo fazer uma arte que é entretenimento, a arte é político, né? A gente está sempre se colocando politicamente, assim. Tem uma frase que eu não sei de quem é que fala assim, política fazemos ao caminhar. Então, a gente não pode dar nenhum passo sem sentido político. Então, é um trabalho político, sabe? É um trabalho político e o que eu espero com isso é que a gente se dê conta, né, desses processos. Nós, mulheres, que a gente se fortaleça, né, nessa discussão, que a gente não tenha medo de aprofundar essas discussões tabus, que os homens contemplem esse processo também e se revejam em certas atitudes, porque
nesse filme, no livro também, desse autor, tem uma frase que é assim: no mundo onde é duro ser mulher, também é muito duro ser homem. Né? Vocês também foram criados sem poder chorar, sem poder expressar sua sensibilidade, né? E isso é muito nocivo. Né? Assim como a gente não podia abrir as pernas, tinha que fechar, vocês não podiam chorar. Então, isso embrutece. Vocês têm pouca... Às vezes, eu conheço muitos, eu estou falando assim por alto, assim, mas eu conheço muitos homens que não falam como as mulheres, assim, com amigas das suas questões mais íntimas, assim. Tem mais dificuldade de expressar, mas isso é uma construção cultural, porque vocês têm que, né, dar conta, tem uma outra performance imposta a vocês que também é muito nociva. Então, também o homem, quando vê esse processo, também pode se olhar, se rever nesses processos naturalizados, também de como olha a mulher, de como olha certas situações, e a gente consegue construir junto esse desenvolvimento de um mundo mais solidário entre nós, porque a gente se complementa, a gente precisa uns dos outros, nós somos nessa natureza, então vamos avançar, né, nesse processo. Assim, patriarcado é nocivo para todos nós, não só para o homem, ou não só para a mulher, para o homem também. Então, essa construção desse diálogo, dessa ponte aí, para a gente, todo mundo viver de uma forma mais plena, mais com uma ética amorosa, como diz a Bell Hooks, né? Construção de uma ética amorosa entre nós, homens e mulheres. Então, para quem ficou curioso, a gente tem um perfil no Instagram chamado @pedraparida. Pode chegar lá e se aproxegar. A gente sempre compartilha conteúdo sobre esse assunto também, sobre essas violações. E a gente vai estar em cartaz. Agora a gente vai para o SESI Taguatinga, nos dias 4, 5, 6 de abril, sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19 horas, é de graça. Você pode retirar o seu ingresso pelo Simpla, tem o link lá no nosso perfil do Instagram, também tem um canal no YouTube que a gente tem alguns teasers e, por enquanto, essa é a agenda, né? Então, semana que vem, 4 a 6, a gente está no SESI Taguatinga, no Teatro Yara Amaral. E aí depois eu ainda não sei. E é isso, então essa é a oportunidade por enquanto. Muito obrigado, Camila. Obrigada.